Irmãos brasileiros, boa noite. Estamos iniciando mais uma palestra. Desta vez nós vamos falar sobre a origem e a natureza mística da ciência moderna. Ou seja, ciência ateísta e ocultismo. É o título da nossa palestra de hoje. Você deve ter observado, lido em artigos, deve ter visto livros sobre a ciência moderna, né? A ciência que se desenvolveu a partir do século XVII, XVIII, XIX. E nessa ciência, a chamada ciência moderna, você deve ter observado que ela se declara ateísta e que critica muito, né, a Bíblia, nega fundamentalmente a ideia de um Deus pessoal, que é o Deus Pai bíblico, critica e nega o cristianismo duramente, a filosofia cristã, que é chamada de idealista. Em todos os seus artigos, livros, documentários, palestras, você sempre vai ver, você vai encontrar muitos vídeos sobre essa crítica ácida que a ciência ateísta faz contra o cristianismo e a civilização cristã. Ao mesmo tempo, você deve ter observado o surgimento de muitos vídeos, documentários, livros, escritores como Fritjof Capra, Amit Goswami, que são físicos, Rupert Sheldrake, que é bioquímico, não é? Stanislav Grof, Ken Wilber, que são psicólogos, defendendo a visão afro-indiana, né? O hinduísmo, o politeísmo hinduísta. Não é? E a ciência moderna, ela tem defendido, não é, insistentemente a visão de um Deus impessoal. A ideia do Einstein, né, de um Deus que é uma força racional superior, quer dizer, não tem nada a ver com o Deus Pai cristão, um ser de amor e verdade e justiça. Okay? Então, ao mesmo tempo, você vê essas duas posturas da ciência moderna. Por um lado, ela critica duramente o Deus Pai bíblico, a Bíblia, o cristianismo, a civilização cristã, e por outro lado, ela enaltece, favorece a visão hindu, o politeísmo de um Deus impessoal, que é a visão, não é, adotada pelo esoterismo, né, que utiliza a ciência moderna, as descobertas da ciência moderna, para fundamentar, para fortalecer a visão afro-indiana, que é politeísta, como nós já dissemos, e não vê Deus como um ser pessoal, um pai de amor. Einstein, né? Einstein é um grande ícone da cultura moderna. Obras sobre a biografia de Einstein, que nós temos um grande interesse, não é? No Einstein, aos poucos nós começamos a perceber, ao longo do tempo, uma outra imagem do Einstein, né? Não como aquele gênio sábio, puro e absoluto que a física, não é, difunde em toda a Terra. A ciência moderna necessita de grandes nomes, grandes pilares para ela se manter no topo. Então, a Gnose de Princeton, este é um livro publicado pela Cultrix, do Raymond Rouer. Esse livro, ele analisa um movimento que aconteceu nos Estados Unidos, na Universidade de Princeton e na Universidade de Pasadena, aonde o Einstein estudou, na Universidade de Princeton, e um movimento chamado de espécie de despertar, de um novo despertar espiritual, que é chamado de a Gnose de Princeton. Essa
uma espécie de grito contra essa ciência materialista, fria, que nega toda a realidade transfísica do universo. Então, de repente, nós vemos a Universidade de Princeton e nós vemos o Einstein emergir no começo do século como uma espécie de garoto propaganda, não é? Dessa gnose, você sabe, gnose, gnosticismo, ocultismo, magia, tudo isso é parte de um mesmo movimento, o ocultismo, que cultua Lúcifer, e por isso é também chamado de satanismo. Esses assuntos não são mais assuntos que estão fora do campo de estudo da humanidade, pois a internet trouxe tudo isso à luz, tudo isso à tona. Não é? E essa oposição a Deus, essa oposição à Bíblia, essa oposição ao cristianismo, à civilização cristã, obviamente é altamente suspeita. E sempre foi o foco do movimento ocultista ou satanista, que sempre se opôs à tradição bíblica judaico-cristã. Então, quando nós vemos essa oposição dentro da ciência moderna, e nós vemos que essa visão ateísta e materialista veio se expandindo e chegou hoje, né, e se transformou numa defesa. Né, quando chega nos cientistas esotéricos, a ciência moderna passa a defender uma visão mística oposta à visão cristã. Ok? O Einstein, quando se falou em Big Bang, o Einstein inicialmente ele se opôs. Mas como a teoria do Einstein permitia uma interpretação do universo como oscilante, né, um universo que pulsa e se contrai, a ideia da expansão do universo, né, foi muito útil para o Einstein, que não tinha muito sucesso, né, trabalhava num escritório de registro de patentes e a teoria da relatividade restrita e geral projetou. Mas quando passou-se a usar a teoria do Einstein para apoiar o Big Bang, o Einstein mudou de ideia. Ficou quieto, pois afinal a teoria do Big Bang projetava o nome do Einstein, pois as suas equações matemáticas, segundo os físicos e matemáticos, permitia uma interpretação de um universo expansivo. Mas o Einstein criticou a Bíblia, classificando a Bíblia como um livro de lendas. Né? O Einstein negou o Deus Pai pessoal. Okay? E naturalmente, defendeu a ideia de um Deus como um ser racional, superior e etc. E a partir de Einstein, né, muitos cientistas e até muitos religiosos passaram a quase ter um culto a Einstein. Muitos religiosos ficaram muito agradecidos ao Einstein por ele falar de Deus, um físico de prestígio internacional, falando, enaltecendo Deus. E todo mundo, ninguém parou para pensar, né, por que o Einstein estava fazendo aquilo, né, e se a sua visão sobre a Bíblia como um conjunto de lendas, fantasias, e a sua negação de um Deus Pai de amor e verdade, okay, ninguém parou para pensar nas implicações que isso teria mais adiante. Okay? E essa questão do Einstein, ela será estudada numa outra palestra que nós iremos oportunamente postar no nosso canal no YouTube, que é uma série chamada Desmascarados. Então nós vamos falar sobre muitos desses pensadores, Einstein, Maquiavel, Newton, não é? Esses grandes ateístas que são hoje os pilares da cultura moderna e pós-moderna, estão hoje nas universidades. Nós vamos oportunamente analisar o pensamento e a vida dessas pessoas. Então, por que a ciência
critica a tradição judaico-cristã e defende a visão de um Deus impessoal, né? A ideia do Big Bang e do Big Crunch, né? O universo vai se expandir, depois ele se esgota e começa a se contrair, depois ele se explode outra vez, e essa contração, no pensamento hindu, é a respiração e a inspiração de Brahma. Brahma inspira e expira, e cada vez que Brahma faz isso, o universo nasce e morre, e portanto é permanente isso aí. Então a ideia do Big Bang tem uma raiz muito profunda no pensamento afro-indiano. Naturalmente, uma vez que antes do Big Bang se defendia a teoria do estado estacionário, que o universo nunca foi criado nem nunca terá um fim, a partir do Big Bang surgiu a ideia de que o universo foi criado, que é uma ideia bíblica, não é? Defendida pelos religiosos em geral, né? Então o próprio cristianismo abraçou essa ideia, né? O Big Bang foi o Fiat Lux, o faça-se a luz, né? Então adotou-se, muitos cristãos adotaram a teoria do Big Bang. Oficialmente a Igreja Católica defende o Big Bang, defende a hipótese nebular e a evolução das espécies. São os três pilares, né, das ciências naturais modernas, ateístas. Okay? Então a resposta, por que a ciência toma essa postura? Ela não se declara, desde a sua origem, como não mística, objetiva, okay? Não idealista. Então, se a ciência se declara não mística e não idealista, quer dizer, não dá valor à religião ou à filosofia, por que então ela tem essa postura contínua, sistematicamente, de ataque a Deus, de ataque à Bíblia, de negação da civilização cristã, e simultaneamente, não é, uma postura defensiva em relação à visão oposta, porque você tem na tradução judaico-cristã um Deus pessoal monoteísta, e você tem na tradição afro-indiana um Deus impessoal que é politeísta. São 360 milhões de deuses. O politeísmo, na verdade, é uma outra forma de ateísmo, uma mitologia com seus milhões de deuses. A ciência ateísta, ela faz isso, ela tem essa postura porque este é o seu foco, este é o seu objetivo, a destruição total do cristianismo e da civilização cristã. Aí está um ponto relativamente surpreendente, ok? Então, o objetivo da ciência moderna, da ciência ateísta, é a destruição do pensamento cristão e da civilização cristã, da cultura cristã, e a sua substituição pelo paganismo antigo, pelo ocultismo, né? Pela magia, ok? E em defesa de um retorno à sociedade pagã, ok? A sociedade pré-cristã, ok? Que na verdade é a negação, ok? De todo o pensamento, toda a moralidade, né? Que deu origem à civilização cristã, que é, e todo mundo sabe disso, a mais elevada de todas as civilizações da história. E foi o cristianismo, o pensamento cristão, a cultura cristã centrada na ideia de um Deus pessoal, que construiu essa civilização, da qual todos hoje se beneficiam, inclusive aqueles que a perseguem. Okay? Desse modo, nós começamos a perceber que há um vínculo entre a ciência moderna, ou ciência ateísta, entre o movimento comunista que se fundamenta, o marxismo e o comunismo se fundamentam nas ideias
básicas da ciência ateísta. O darwinismo, não é? O ateísmo de um modo geral. Ok? E também o islamismo, que embora, não é, a maioria das pessoas acredite ser uma religião bíblica, na verdade o islamismo é anticristão, é antibíblico. Na verdade, o islamismo, nós estamos vendo hoje os muçulmanos provocando atentados terroristas e matando cristãos, decapitando cristãos. Na verdade, sempre foi assim. O islamismo sempre foi anticristão, antibíblico. O Corão refuta a ideia de Jesus, a ideia de Deus como um pai, a ideia da providência divina, a ideia de Jesus crucificado. O Corão refuta, rejeita a Santíssima Trindade. Então, na verdade, o único vínculo entre o islamismo e a tradição judaico-cristã é um nome, é uma palavra, Ismael. É o nome do primeiro filho de Abraão. Só isso. O restante das teorias bíblicas, da moralidade bíblica e outro conjunto todo o conjunto do pensamento cristão e da moralidade cristã é totalmente rejeitado pelo islamismo. Portanto, o islamismo é uma seita anticristã, não é uma religião bíblica. Ok? E o objetivo do islamismo é a destruição total do judaísmo e do cristianismo. Isto é dito publicamente, está escrito no Corão. É só você pesquisar. Então, ciência ateísta, marxismo ateísta e comunismo e islamismo são como que três pernas globais de um movimento que tem um objetivo comum. Qual é esse objetivo comum? A destruição do cristianismo e da civilização cristã. Mas então, nós precisamos acordar, ok? A civilização cristã precisa despertar, ok? E, na verdade, ver aonde está o seu inimigo, ok? Na verdade, nós estamos vendo o avanço do ateísmo, o avanço da promiscuidade, o avanço da criminalidade que está corroendo e destruindo a civilização cristã. Nós estamos assistindo um ataque sistemático à Bíblia e às ideias bíblicas, ok? E o cristianismo está como diz o Dr. Guilherme Shelby, procurador da República, que tem defendido a tradição cristã e escreveu um livro muito bom chamado A Defesa Jurídica da Família e da Infância. Ok? Como ele diz, o cristianismo está dormindo na luz. Ok? Esperando o arrebatamento, o cristianismo abandonou o mundo, não se envolveu na política. E, uma vez que as ovelhas não ocuparam os espaços nas políticas, os lobos entraram. E agora os lobos estão devorando as ovelhas. Ok? Então, já está mais do que na hora do cristianismo brasileiro criar partidos políticos, colocar suas ovelhas no poder e não deixar ficar esperando o arrebatamento físico, ok? Enquanto os lobos destroem a obra de Deus e os próprios cristãos, ok? Então, algumas distinções são necessárias para a gente compreender o ponto final dessa palestra. Primeiro, nós precisamos distinguir o que eu chamo de genociências das tecnociências. Genociências são as ciências que estudam as origens, ok? A origem da vida, a origem do universo, a origem da vida, a origem do homem, a origem da mente, a origem da sociedade. As genociências são ciências naturais, ok? E aí, mais uma vez, eu faço questão de apresentar o trabalho que eu tenho desenvolvido, ok?
a teoria do biocosmos como contraproposta para o Big Bang, a teoria do ser Terra como contraproposta para a hipótese nebular ateísta, a teoria da perfeição das espécies, a origem das espécies por transgenia natural e cooperação simbiótica, e não por seleção natural e competição e luta pela sobrevivência, e também duas novas obras que nós estamos começando a trabalhar nelas é a letopsicologia, que é a psicologia da verdade, que também é uma ciência natural, e a sociologia natural, que também é, a sociologia é natural, porque a sociedade é natural. Então nós temos 5 ideias que são as contrapropostas da ciência deusista para as 5 ideias centrais da ciência teísta. Ok? Estamos trabalhando nesse projeto há 35 anos, por isso fazemos questão de falar sobre isso e da necessidade desse tipo de trabalho, para que outros estudiosos, para que outros pesquisadores comecem a pensar não apenas em criticar a ciência ateísta, mas em criar contrapropostas científicas para essas ideias, uma vez que essas ideias, na atualidade, na ciência contemporânea, elas são insustentáveis. Nós estamos vendo uma mudança de paradigma. Do paradigma mecanicista de Newton para o paradigma biocósmico, que vê o universo como um macro-organismo vivo. Okay? Do evolucionismo casual para o perfeicionismo. Okay? As espécies se desenvolveram a sua perfeição potencial como uma semente. Okay? Então trata-se de criar novas ideias para contrapropor as ideias da ciência ateísta que suporta todos os movimentos ateístas do mundo, ok? Especialmente o comunismo. Né? Então, tecnociências é a tecnologia humana. A tecnologia sempre existiu em todas as épocas, em todas as sociedades. Porque a tecnologia é um conjunto de meios, de artefatos criados pelo homem para atender às suas necessidades. Okay? Então, na antiguidade, as sociedades primitivas, por exemplo, os índios brasileiros desenvolveram uma planta chamada juá, o pó do juá, para escovar os dentes. Então, no Egito tinha escova de dente, na China tinha carrinho de mão. Então, sempre a humanidade criou uma série de objetos para atender às suas necessidades. Então havia uma tecnologia movida a água, a vapor, a energia, a petróleo. Sempre a humanidade criou objetos para atender às suas necessidades. Ao longo do tempo, à medida que o conhecimento se desenvolvia, essa tecnologia foi se aperfeiçoando até chegar na tecnologia atual. Então a inventividade é inata no ser humano. A busca para solucionar problemas. Não tem nada a ver com matemática, ok? A matemática é uma espécie de régua teórica, de balança teórica, que aperfeiçoa a tecnologia, ok? A matemática não inventa nada. Ela própria é um produto da lógica humana. É uma constatação do homem que a natureza está fundamentada em princípios matemáticos, ok? Como provou a sequência de Fibonacci, como provou a teoria do ajuste perfeito da ciência moderna, ok? Então, matemático não significa gênio, inventor de tudo. Muitos inventores, como Michael Faraday, inventaram coisas sem necessidade alguma de matemática, ok? A matemática é um instrumento auxiliar das ciências. Ela aperfeiçoa os instrumentos, aperfeiçoa a tecnologia. Por causa da mensuração. Né? É necessário isso. Mas não significa dizer que
Se forem religiosos, são imbecis. Se forem ateus e matemáticos, são gênios. Isso é bobagem. Ok? Então, genociências e tecnociências. As tecnociências têm pouca influência na moralidade das pessoas, na conduta das pessoas. Ok? A genociência não. Se você crê em Deus, você tem um conjunto de princípios morais e éticos que pautam a sua vida. Mas se você não crê em Deus, então tudo é permitido, como dizia o Dostoiévski. E onde tudo é permitido, todo mal é permitido. E se todo mal é permitido, somente o bem será proibido, porque o bem se opõe ao mal. Não é? Por isso que as sociedades comunistas proíbem a religião cristã. Ok? Porque ela vai propor outra visão centrada no Deus Pai, centrada no bem. Então, essa distinção ela é necessária. Então, a tecnologia está aí, sempre vai se desenvolver na direção da perfeição. Ok? Mas as genociências, né, as ciências das origens, é muito importante. Ela afeta o comportamento das pessoas. O Hitler acreditava, ok, no darwinismo, na seleção, na eugenia, na seleção natural do Darwin, mas veja o que ele fez. Marx acreditava, adorava o Darwin, inclusive ofereceu o Capital ao Darwin nas suas primeiras edições, mas o que aconteceu com o comunismo? 150 milhões de pessoas mortas, 35 países destruídos. Então o ateísmo tem um fruto nefasto. Ok? Então, quando você vê um cientista falando, eu sou ateu, não pense que isso é grande coisa. Na verdade, é uma pessoa ignorante e agindo por ignorância ou por má fé. Ok? Por má fé, se ele for ocultista, se ele estiver vinculado ao ocultismo, à magia negra. Ok? E por ignorância, se for um idiota útil. Né? Que é o caso da maioria, que fica repetindo, como um papagaio, o que os grandes ateístas dizem. Até o Richard Dawkins, que é um ateísta mundialmente conhecido, já veio a público e negou o papel do acaso na criação da vida e das espécies. Ok? É complexidade, é informação demais. E o acaso é um acidente fortuito, não tem conteúdo teórico. O acaso não cria nada, ok? O Dawkins e a ciência ateísta já começou a perceber que não dá mais para se apoiar no acaso. Então, quando o Richard Dawkins ele vem a público e nega o acaso, ele foi autorizado. Essa negação do acaso não foi acidental ou escapou. Está lá na internet em um vídeo chamado De Sapo a Príncipe, ok? Então, magia e religião é outra distinção necessária. Qual a diferença? Ok? Religião, a palavra vem do verbo latino religare. Está implícito aí a ideia de que houve uma ruptura, um desligamento entre Deus e o homem na origem da humanidade, ok? Não é? Na origem da sociedade humana. E que, portanto, a religião ela admite que houve uma ruptura na relação entre o homem e Deus e trabalha no sentido de religar o homem a Deus. Okay? Então, é uma visão oposta à visão da magia. Para a magia, ocultismo, esoterismo, gnosticismo, paganismo e todos esses ismos pré-cristãos. Ela diz que não houve ruptura de nada. Okay? Deus não é pai de nada, Deus é um ser impessoal. Okay? Não há essa ruptura, portanto não há diabo, não há Satanás, não há pecado, não há necessidade de Messias, de salvação nenhuma, não há necessidade de ressuscitar espiritualmente, como propõe o cristianismo, um renascimento espiritual. Tudo é uma questão de reencarnação e lei do karma. Okay? Então você tem um ponto que é comum em todos esses paganismos, gnosticismos, etc., pré-cristãos. Todos eles negam a ruptura primeva entre Deus e o homem.
negam a necessidade da salvação e defendem a ideia da reencarnação, especialmente na atualidade. Então você vê movimentos, pessoas que se declaram espiritistas, que se declaram cientistas, falando sobre reencarnação. Então você pode imediatamente enquadrá-lo no campo da magia e não no campo da religião, embora eles se apresentem como cristãos, como o islamismo, embora fale em nome da Bíblia, embora fale em nome de Cristo. Na verdade, você está sendo enganado, ok? E, portanto, não pode dormir na luz, é preciso acordar, não é? Ok, então, essa situação, essa divisão, né, que você observa entre bem e mal na sociedade, ela é um retrato da própria natureza humana. O homem é um ser híbrido. Ele tem dentro dele duas tendências opostas, para o bem e para o mal. E esse estado de hibridismo da natureza humana é projetado na cultura e na sociedade. Na cultura você tem a cultura greco-romana e a cultura judaico-cristã. Ok? Você tem na cultura greco-romana uma visão paganista, politeísta, amoral. Okay? Enquanto que você tem na visão judaico-cristã uma visão monoteísta, moral. Ok? Então, um indivíduo híbrido, e essa natureza híbrida, ela surgiu a partir da ruptura entre o homem e Deus, porque a Bíblia fala em Deus e antideus. Não é? Como Jesus disse, o Deus desse mundo cegou a inteligência dos incrédulos. Então, na verdade, o Deus desse mundo, a Bíblia dá a ele um nome, chama de Lúcifer, um anjo rebelado contra Deus. Ok? E o verdadeiro Deus, Pai de amor, ok? Então o homem está dividido entre esses dois senhores. Por uma razão que nós não vamos abordar aqui, mas que está no meu canal, sobre a origem do mal, né? A natureza divina e a natureza satânica vieram para dentro do homem. E o Freud reconheceu isso, o conflito intrapsíquico, o id e o superego. São Paulo reconheceu isso na contradição paulínea. O bem que quero não faço, mas o mal que detesto eu faço. Todos os seres humanos sabem disso. Lutam consigo mesmo entre o que gostaria de fazer e o que efetivamente faz. Ok? Então isso não é novidade. O homem é um ser híbrido. Quando você olha para a cultura humana, você vê que ela é híbrida. Por exemplo, o Carnaval e o Natal no Brasil são as duas maiores festas, mas são antíteses. Uma festa é uma festa cristã, não é? Uma festa que leva à reflexão, à interiorização, enquanto que o Carnaval é exatamente o contrário. É uma festa de origem grega, não é? Pagã, amoral, na verdade. Ok? Então você tem que houve uma causa para essa natureza híbrida, que se projeta na cultura e na sociedade. Quando você olha para o mundo, você vê, não é? O bem e o mal, você vê ódio e amor, você vê mentira e verdade, você vê guerra e paz, ok? E você vê ciência ateísta e ciência deusista, você vê magia e religião, ok? Então, estamos vivendo, somos seres humanos híbridos, criamos uma cultura híbrida e uma sociedade híbrida. E são visões, ideias, condutas opostas e excludentes. Jamais haverá paz na Terra enquanto o homem não estudar e não resolver o problema da sua natureza híbrida. E como ele vai fazer isso se essa natureza híbrida está em seu espírito, em seu sentimento, em sua mente? Não está no seu corpo. Ok? Então, só com religião. Magia não resolve, pois a magia não admite a ruptura. E a ciência ateísta, ela tem raízes profundas e vínculos profundos com o ocultismo,
com a magia, na verdade, ok? Que, em outras palavras, isso é satanismo. Deusismo e satanismo são duas maneiras de ver o mundo, de agir no mundo, ok? Então, não foi só Freud, mas também o Frankl, Viktor Frankl, que criou a logoterapia. Até no Brasil, Norberto Kepp, um psicólogo que criou a trilogia analítica, onde ele aponta a teomania, a inveja de Deus, o desejo de ser Deus como uma raiz dos problemas do homem. Ok? Então, o efeito da ruptura original como causa estão aí, podem ser observados na sociedade humana, ok? O homem, a cultura e a sociedade são híbridos. Esse é um grande problema e exige uma solução, ok? A psicologia, por exemplo, ela está dividida entre o behaviorismo, que é comportamentalista, ateísta, e o cognitivismo, do Ehrenfels, que é uma visão que vê a mente como um elemento transfísico, que desenvolveu as leis da pragnância, que mostram que há uma mente transfísica. Hoje, a psicologia contemporânea já admite que a mente é um fenômeno transfísico. Mesmo assim, nas universidades, os estudantes de psicologia estão estudando as duas visões, ok? Essas visões são opostas e excludentes, mas os estudantes de psicologia absorvem tudo misturado e não faz onde está a verdade, ok? Comportamentalismo ou mentalismo? Na verdade, é sujeito e objeto, é causa e efeito. A mente é a causa, o comportamento é o efeito. Não se pode excluir um do outro, separar um do outro. Ok? Mas, mesmo essa psicologia, que nasceu com os gregos como uma visão transfísica, a mente, psique, como um elemento transfísico, e vem através da filosofia cristã, dentro do pensamento cristão, em toda a Idade Média, até a Revolução Francesa, né? E finalmente no século XIX surge Wilhelm Wundt, e a chamada psicologia experimental. E aí nasce essa psicologia materialista, ateísta, que se desenvolve com Watson, com Skinner, ok? E com Freud, e Reich, né? E outros. E nasce do outro lado outra psicologia, com Frankl, com Jung, ok? Com o Kepp e muitos outros. São duas correntes, ok? Mas, surpreendentemente, no século XX, especialmente depois dos anos 60, 70, começou-se a ciência ateísta começou a ser utilizada por pensadores, cientistas afro-indianos, esotéricos, que começaram a desenvolver uma base científica para o pensamento afro-indiano, para negar completamente o pensamento judaico-cristão, a cultura cristã e a sociedade cristã, e estabelecer fundamentos científicos para o pensamento afro-indiano, para o hinduísmo, que é a antítese do cristianismo, ok? E aí surge Ken Wilber, por exemplo, Stanislav Grof, que são psicólogos esotéricos. E aí começou-se a falar em psicologia transpessoal, que é uma psicologia que já admite uma dimensão transfísica, que a mente e o cérebro são coisas diferentes. Então, de repente, você vê ideia científica sendo utilizada por místicos. Mas não místicos cristãos, místicos anticristãos. Ok? Mas você vê também pesquisadores, como eu, por exemplo, que estão trabalhando para desenvolver fundamentos científicos para o pensamento judaico-cristão, fundamentos científicos contemporâneos, porque a ciência neutra já criou ideias fortes o suficiente para desmontar a ciência ateísta.
ok? Então, a motivação científica é, na verdade, inata. O ser humano tem uma curiosidade inata. E isto nasce das suas faculdades fundamentais, ok? Para o Tomás de Aquino, as 3 faculdades fundamentais, também para Platão, para na antiguidade, os 3 valores, o belo, o verdadeiro, o bom, que eram estudados por ele, Tomás de Aquino sistematizou nas 3 faculdades fundamentais, emoção, intelecto e vontade. Em nossos estudos, nós chegamos à conclusão que há uma 4ª faculdade fundamental, que é o amor, ok? O amor é diferente da emoção. Você pode assistir um filme, se emocionar, mas o amor não, é altruísmo, é amor sacrificial, é um ato de heroísmo, ok? É diferente, a paixão de Cristo não foi uma questão de emoção, foi uma questão de amor. Portanto, o ser humano tem 4 faculdades fundamentais. O amor, a emoção, o intelecto e a vontade. Na busca pelo intelecto, o homem busca a verdade. A verdade natural, sobre o mundo natural, e a verdade sobrenatural, sobre o mundo espiritual. Está aí a humanidade inteira. Estão aí artigos, livros, pensadores, vídeos, documentários, falando sobre o mundo natural e o mundo espiritual. Ok? Está aí a ciência moderna. Ok? Muitos cientistas falando sobre religião, por exemplo. Houston Smith, por que a religião é importante? É um cientista, ok? Jeff Levine, médico, Deus, fé e saúde. Temas religiosos são utilizados por cientistas, como por exemplo o ovário de Eva, ok? Isso tem tudo a ver com a linguagem cristã, mas é um livro ateísta, ok? Quando a religião, a ciência e a religião se encontram, John Barbour, ok? O umbigo de Adão tem tudo a ver com a linguagem bíblica, mas trata-se de um livro de ciência ateísta, ok? Esse aqui já é um pouco diferente. O Francis Collins, diretor do Projeto Genoma, fala da genética como bioinformação, ok? Antes da existência do homem, antes do pensamento humano, já existiam espécies vivas na Terra, vegetais e animais. E todas essas espécies foram criadas de uma forma por manipulação genética, ok? O que determina a forma das espécies, as características da espécie, é o código genético. Isto é bioinformação anterior ao homem, ok? Do ponto de vista da evolução, ok? Então, quem fez a evolução antes da criação do homem? Quem manipulou o código genético para criar? Ok? Então, Deus e ciência. Né? Então, são muitos livros que você vai encontrar nas livrarias. Esses livros são de cientistas neutros. Não são livros esotéricos. Ok? A ciência ateísta misturada com o hinduísmo. Esse já é outra linha de livros. Ok? E também existem os livros de ciência com o cristianismo. É o campo onde eu trabalho. Ok? Então, a ciência é motivada pela busca da verdade. Ok? A verdade é um nutriente espiritual. Ok? O homem se alimenta de nutrientes físicos e nutrientes transfísicos. O amor, a emoção, a verdade, a beleza, o bem, são nutrientes espirituais. Ok? Então, a busca pela verdade é inata, okay? Está relacionada com a faculdade fundamental do intelecto do homem. E essa busca, ela tem se manifestado com a procura por 3 respostas. Okay? Primeira, de onde viemos? Segunda, para que estamos aqui? Qual a finalidade da nossa existência? E a terceira, para onde iremos depois da morte? Okay? Então, na verdade, essas são as 3 perguntas
fundamentais e que têm sido buscadas pela magia antes da religião. A religião aparece na Terra, não é, com Abraão, ok? Então a tradição judaico-cristã começa com Abraão, o patriarca Abraão, ok? Antes havia a chamada religião antiga, que na verdade de religião não tem nada, é pura magia, é puro paganismo politeísta, ok? Essas mesmas perguntas estão sendo buscadas e procuradas, e também as respostas estão sendo fornecidas pela religião cristã, ok? A tradição judaico-cristã, inclusive a ciência cristã, desenvolvida na Idade Média. Foi durante a Idade Média que se desenvolveu a ciência, o experimentalismo, okay? O racionalismo com Tomás de Aquino, a experimentação com Roger Bacon, o uso da matemática na ciência por John Grosseteste, enfim. Né? Hoje os historiadores já descobriram que a Idade Média foi uma idade próspera, uma idade bela da história humana, que teve problemas, que teve erros. E durante a Idade Média, não é, havia uma fé cristã, uma filosofia cristã e uma ciência cristã. Se estudava a natureza para enaltecer a grandeza de Deus, ok? E não para negá-lo, para atacá-lo, não é? Como fez a ciência ateísta a partir do século XVIII, ok? Então, a magia, a religião e a ciência ateísta continuam fazendo as mesmas perguntas. De onde viemos, para que viemos e para onde vamos. E continuam fornecendo respostas, ok? Para a magia, ok? O ocultismo, né? Não há um Deus Pai pessoal, ok? E existem respostas profundas que o ocultismo dá, que nós não vamos abordar aqui. Mas o ocultismo chama-se oculto porque cultua nas trevas, porque esconde a sua verdadeira face das pessoas. Por isso é chamada também de magia negra, ok? O paganismo primitivo fazia sacrifícios humanos, e o paganismo do século XXI continua fazendo sacrifícios humanos, ok? De vez em quando você vê na televisão, ok? Então, a ciência também forneceu as mesmas respostas, ok? De onde viemos, para onde, por que estamos aqui, para onde vamos, ok? São as mesmas perguntas e também estão fornecendo as mesmas respostas. Então, o universo e o homem, ou mais precisamente Deus, o universo e o homem, são os objetos de estudo comuns da magia, da religião e da ciência. Foram assim no passado e é assim no presente. Okay? Deus está no centro da discussão contemporânea. De um lado, uma parcela da humanidade afirma o politeísmo e nega o Deus Pai bíblico. Do outro lado, outra grande parcela da humanidade nega, não é? O Deus Pai bíblico, defende o politeísmo. Então você tem esse confronto, ciência deusista, ciência ateísta, magia, religião, é o mesmo problema. Bem, meus irmãos, vamos terminar essa primeira parte da palestra Ciência Ateísta e Ocultismo, que é uma palestra que tem uma segunda parte, e vamos reiniciar essa segunda parte, onde nós iremos fazer um estudo profundo da ciência ateísta e vamos fazer um excelente estudo desse livro, não é? Isaac Newton, o Último Feiticeiro, do Michael White. Se você não tem, procure ler esse livro, você vai gostar muito. Então, nos veremos na segunda parte. Um abraço e obrigado.